Meu nome é Alessandro e eu quero falar acerca de salvação. É um assunto extremamente batido, contudo acho que nada acerca de Deus é esgotado. Para tanto vou usar Êxodo 22:31 que está escrito. Deus fala por intermédio de Moisés: ser-me-eis homens consagrados, não comam carne dilacerada. O que uma coisa tem a ver com a outra? A ideia aqui é o seguinte: se um leão é abatido, melhor, se um boi é abatido por um leão, você não pode aproveitar daquela carne que o leão deixa, por exemplo, porque aquela carne será alimento de vários animais carniceiros, como por exemplo hienas, abutres, etc. Nas entrelinhas, o que Deus está querendo dizer é o seguinte: não transfira para o pecador a responsabilidade do pecado, porque o pecador ele não sabe o que está fazendo. Tudo bem, você pode informar que o cara está no adultério, que o cara é prostituta, mas você tem que entender por que daquele lugar tá saindo tantas prostitutas. O que tá fazendo as garotas, por exemplo, usando esse exemplo de prostituição, entrarem na prostituição? É o quê? São questões familiares? É a pobreza? Qual está sendo o ventre que está gerando tanta miséria? Qual está sendo o inferno na terra que está fazendo serem paridos tantos delinquentes, juvenis, etc, etc. Isso é interessante porque de falar para nós mesmos. Há uns anos atrás eu estava conversando com uma pessoa de orientação evangélica, e ela disse que pensava ser sensato o exército brasileiro, por exemplo, pegar os seus tanques e ir nas favelas do Rio de Janeiro, como Jacaré, etc., e simplesmente passar com os tanques por ali e eliminava a pobreza, a inquietação de tantos bandidos dessa forma. É naturalmente algo altamente reprovado por Deus, porque ele diz com esse texto que você tem que ir lá e entender o problema do órfão. Porque eu não sei se vocês já tiveram uma experiência, o órfão ele não sabe falar. Ele pode ser um garoto extremamente agressivo, um garoto até com problema de roubo, mas aquele roubo você não pode colocar a culpa nele por ele roubar, você não pode colocar a culpa nele por ele ser agressivo. Afinal de contas, ele teve experiências anteriores que o fizeram ser assim. Então o que a gente tem que entender é que não se deve tratar o pecador imputando sobre ele a responsabilidade. Você pode informar, não há problema nenhum quanto a isso, mas sobretudo o que está sendo dito aqui é para ir até o problema e fazer uma incisão cirúrgica para que aquele sangramento seja estancado. Isso é muito importante porque sociedades como a europeia, em que teve alguma experiência com o evangelho, eles mudaram, não é? Eles mudaram a forma da sociedade pensar, se conduzir, porque entenderam e foram no problema. O pastor Valdemir Alves, que é meu pastor da Igreja Batista do Parque São Basílio, ele sempre fala de como a coisa da escola dominical se deu. Ele fala que um belo dia um inglês, que eu não me recordo o nome, passou pelas ruas e viu quantas crianças eram analfabetas. Ele entendeu que a revelação divina na nossa religião cristã se dá por meio de um livro, nada mais óbvio do que ensinar essas crianças a alfabetizar essas crianças. Então, foi uma atitude que até hoje estamos colhendo o fruto disso. E essas transformações incisivas na sociedade têm que partir de nós. E aqui eu termino esse vídeo fazendo um alerta a você que olhe para a sua sociedade, para o nicho que você está vivendo e veja se você pode ajudar de alguma forma. Porque é bem interessante a gente entender uma coisa, que pecado também é relativo. Exemplo, quando a gente fala de pecado é sempre o cara que é adúltero, sempre o cara que mata, mas conforme você vai chegando perto de Deus, você vai entendendo que a sua concepção até de pecado vai se refinando. Exemplo, eu sou músico, então pecado para mim é cantar mal, porque está escrito, cante bem. Então pecado para mim é cantar mal. Então o que eu tenho que fazer com um cara que não sabe cantar, com um cara que não sabe música? Poxa, não canta? Informá-lo que ele está fazendo errado? Não, negativo, ele vai olhar para mim, tudo bem, mas o que eu tenho que fazer? Qual caminho eu tenho que seguir? Qual livro que eu tenho que ler? Como é que é esse mundo da música? Então eu tenho que me declinar a ele e ensinar.
Um dado bastante interessante é que na população brasileira dizem que, segundo o INAF, né, que é o órgão que mede isso, 75% da população brasileira é analfabeta funcional, ou seja, lê um texto e não consegue ler. Ora bolas, se nós somos o povo do livro, entendemos que a revelação divina vem por meio deles, olha que oportunidade, como a seara está grande para nós entrarmos e ajudar a sociedade brasileira dessa forma, ensinando as pessoas a lerem, a interpretação. Eu estou falando de português mesmo, ensinar português. Então isso é um pensamento que nós devemos ter. E por último, eu quero que você pense, se depois de 100 anos da sua igreja implantada no Brasil, o que ela fez pela sua sociedade, o que ela está fazendo por você. Eu moro aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, nós temos Cesarão, Rola, Pombal, e você vê catedrais crescendo a 3x4, e catedrais crescendo a 3x4 há mais de 50 anos, se levantando igreja, levantando igreja, e você não vê, é raro você ver curso pré-vestibular, uma coisa que fizeram muito bem, sobretudo as Assembleias de Deus, foram os ensinos de música, mas é muito pouco porque as pessoas continuam se matando. Tem um amigo meu que ele me falou da primeira vez que ele, num confronto, ele é policial, no primeiro confronto ele teve que alvejar, ele é crente, alvejar um garoto, e logo depois sai a mãe do garoto saindo da onde? De um culto de libertação. Então, assim, até que ponto irmãos vão continuar matando irmãos por conta dessa nossa inércia de entrar e ensinar mesmo português, matemática, porque infelizmente a escola pública é ruim. A gente não sabe quanto tempo vai fazer para mudar isso. Então a gente pode fazer mais pelos nossos irmãos. Então esse é um pensamento, que Deus possa estar nos abençoando. Êxodo 22:31. Vamos acabar com o habitat do pecado, vamos acabar com o habitat da morte. Então esses são meus votos. Deus possa estar abençoando de alguma forma, de coração que eu falo isso. Amém e amém.